Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Kalel e esse é mais um Papo Direto e Reto, uma forma de compartilhar sem enrolação, corte ou edição as coisas de coração para coração. Bora para a palavra então. Hoje o texto de hoje é 1 Reis 18, do 30 ao 38, que fala o seguinte: Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. E Elias separou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, conforme o número de tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar uma cova, onde se podia semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre os sacrifícios e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o a segunda vez. E eles fizeram a segunda vez. De novo, fazei a terceira vez. E eles fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ela encheu de água também a cova. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, se manifestando hoje que tu és Deus em Israel, e que sou seu servo, e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo reconheça que tu, ó Senhor, é Deus e que fizeste voltar o seu coração para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Uau! O tema de hoje é: qual é a parte mais cara do nosso sacrifício? Para que a gente possa entender melhor a respeito dessa passagem, a gente precisa compreender que o contexto que está acontecendo ela foi logo após a profecia de 3 anos, basicamente, que ficaram sem chover em Israel mediante uma palavra profética da boca de Elias. E já havia basicamente se secado todas as fontes de água, a água era um recurso, a qual na verdade era a mais preciosa naquele momento. E no devido sacrifício que Elias se apresentou, entre todas as coisas que ele manipulou, a mais cara delas ali, que foi ofertada ao Senhor, foi a água. E foram derramados 3 cântaros de água, sabe? Imagina a gente morrendo de sede, no meio de uma situação que todo mundo está desejando pelo menos uma gota d'água, e você chega e fala assim: não, me vê o restante da tua água aqui que eu vou fazer um sacrifício para Deus. É um ato de fé, mas não somente um ato de fé. A água, nesse caso, ela tem uma simbologia de que a palavra de Deus, na Bíblia, em geral, todas as vezes que aparece a água, todas as vezes que aparece essa simbologia entre a água e entre a palavra, elas fazem essa correlação. E derramar a água no sacrifício, a gente pode entender também, não no sentido literal, mas no sentido simbólico, que seria obedecer à palavra de Deus, ofertar um sacrifício de obediência a Deus. Se a gente for atentar ao versículo 36 dessa passagem, no 36b vai falar o seguinte: que eu sou o teu servo, ele diz dizendo, e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Ou seja, o maior sacrifício de todos que a gente pode ofertar ao Senhor é a nossa obediência. Se a gente for a 1 Samuel 15, 22, vai falar que obedecer é melhor do que sacrificar. O que isso significa? Que não adianta eu fazer várias coisas ao Senhor achando que ele pode aceitá-las. No final das contas, o que ele verdadeiramente quer é que a gente conheça aquilo que ele deseja, a sua vontade, e execute ela, e viva ela, e pronto. E para que fique mais claro isso para nós, Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício. Se a gente vai para Malaquias 1, 6 a 8, vai falar que os sacerdotes daquela época, do Antigo Testamento, quase no período interbíblico, eles estavam ofertando coisas e sacrifícios a Deus que Deus não queria. Não que não fosse o sacrifício certo, mas a condição daquele sacrifício estava totalmente errada. Se a gente for aqui analisar na palavra, vai falar que eles estavam oferecendo animais cegos, animais mancos, animais coxos, animais que tinham os testículos triturados. Isso significa que você pode até estar querendo fazer a coisa certa, mas está da maneira errada. E eu não quero isso, sabe? E a reflexão que a gente tem que ter a respeito desse tipo de coisa é: será que a gente tem levado vários sacrifícios a Deus, mas na verdade eles são todos reprováveis diante dele? Será que nós verdadeiramente temos entendido que a parte mais cara de todos os sacrifícios que a gente pode fazer a Deus é conhecer a vontade dele e executar a vontade dele, que no final é o quê? Obediência.
Meu irmão, minha irmã, essa palavra está diretamente relacionada a gente conhecer a Deus e a gente viver aquilo que Ele planejou. Simples e reto. Ah, vou fazer um jejum de 50 dias. Ah, vou fazer não sei tantos votos. Ah, vou doar tanto de dinheiro para a igreja. Cara, no final das coisas, Deus instituiu para que a gente vivesse de uma forma reta diante dele. Isso não quer dizer que a gente não deva fazer essas coisas. É bom. Mas se a gente for para Malaquias, a gente vai saber que existem coisas que elas são precisas, que precisam ser feitas, que é obedecer a Deus, seguir em verdade, ou seja, seguir conforme a verdade dele e se submeter a ele. Simples e direto. A gente não precisa ficar inventando firula. Amém? Senhor, obrigado pela palavra de hoje. Eu oro para que personalizadamente o Senhor toque em cada um dos corações. Eu oro para que o Senhor desperte, para que nós venhamos a buscar verdadeiramente entender o que é te obedecer, Senhor. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Eu oro em nome de Jesus para que todos os sacrifícios vãos, Senhor, que nós temos feito, verdadeiramente fiquem no passado e que agora a gente possa entrar num lugar onde é que a gente conhece verdadeiramente a Tua vontade. Que conhecendo a Tua vontade a gente pode ser liberto dos nossos cativeiros mentais, das nossas prisões espirituais, para poder viver conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém.